Olá pessoal, hoje a gente vai dar seguimento no nosso conteúdo de Direito Constitucional 1 e hoje a gente vai falar um pouco sobre constitucionalismo, né? Ou então a gente pode dizer aí movimentos constitucionais, né? Na nossa primeira aula a gente tivemos aí uma visão geral de todo o nosso conteúdo, né? Falando sobre o cronograma e tudo mais. Falamos sobre o conceito de direito constitucional, né? O que o direito constitucional ele impacta nas outras disciplinas aí do nosso curso, né? Do nosso direito em si, né? A importância do nosso direito constitucional nessas outras disciplinas e tratamos, né, sobre a sua conceituação, né? Destrinchamos aí o conceito que foi colocado em sala, né? Em aula, colocamos aí e destrinchamos bem esse nosso conceito. Então agora a gente vai partir, como eu disse, né, para uma parte mais histórica, né? A gente vai começar a entender como foi formado essa concepção de Constituição, né, chamado aí os movimentos constitucionais ou então constitucionalismo. Então vamos tratar acerca dessas temáticas nessa nossa aula. Bom, primeiramente, temos aí a questão do conceito. Então, para Canotilho, né, essa parte do constitucionalismo seria o quê? Né? O que ele vislumbra com essa nossa concepção do constitucionalismo? Primeiramente, ele traz que ele prefere analisar essa parte do constitucionalismo como sendo, trazendo assim essa conceituação, preferindo tratar essa terminologia do constitucionalismo como sendo movimentos constitucionais. Então ele vai conceituar esses movimentos constitucionais como sendo uma teoria que ergue o princípio do governo limitado, tá? Do governo limitado, sendo indispensável para a garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social, né? Organização político-social de uma sociedade. Primeiramente, né, a gente tem que tratar essa parte, né, que eu sublinhei aqui, que nessa parte do nosso estudo do constitucionalismo vai ser uma das mais importantes, a questão de princípio do governo limitado. Isso é o que a gente vai ver bastante aqui. Então, em um princípio, essa lógica do governo limitado que a gente fala aqui, ela vai ser o que vai sustentar essa teoria dos movimentos constitucionais a princípio. Então, né, essa questão que ele diz, né, o Canotilho fala dessa teoria dos movimentos constitucionais, é o constitucionalismo moderno, que é esse que ele representa aqui, seria uma técnica específica para uma limitação do poder estatal, com fins, então, garantísticos, garantindo, assim, os direitos à sociedade em face ao Estado, trazendo, assim, um claro juízo de valor, pois é, no fundo, uma teoria normativa da política, né, tal como a teoria da democracia e também a teoria do liberalismo. Para outro autor, o professor Kildare Gonçalves Carvalho, ele vislumbra que o constitucionalismo teria uma perspectiva tanto jurídica como sociológica. Na visão jurídica, ele vai se referir a esse sistema normativo que possui um aglomerado na Constituição e que se encontra acima dos detentores do poder, né? Então, nessa parte jurídica, nessa perspectiva jurídica, a gente tem a Constituição, que ela ficaria acima dos detentores do poder, né? Que seriam os governantes. Então, ficaria acima dos governantes e, por isso, teríamos aí o que o Canotilho denominou como governo limitado, né? Essa Constituição estaria limitando esses poderes, né? Estaria limitando esses poderes dos detentores do poder. Já sociologicamente falando, a representação de um movimento social que dá sustentação a essa tese, né, da limitação do poder, né, impedindo que os governantes possam conduzir o Estado
conduzir o Estado aos seus interesses pessoais, né? Então, a gente fica com essa parte do qual existe essa sustentação da limitação do poder para que esses governantes, né, o que a gente denominou aqui detentores do poder, eles tenham essa limitação nos seus poderes para que eles não conduzam o Estado aos seus interesses pessoais, mas sim aos interesses da população que governa. Então, temos essas primeiras premissas. Depois temos um outro tópico, né, um outro conceito aqui do professor André Ramos Tavares, no qual ele vai denominar o termo constitucionalismo, que é empregado em 4 sentidos diferentes, tá? Em 4 sentidos diferentes. Então, o André Ramos Tavares, ele vai identificar 4 sentidos diferentes dentro dessa posição do constitucionalismo. O primeiro deles vai falar acerca do constitucionalismo quando ele é visto como um movimento político-social que tem como objetivo a limitação do poder estatal. Tá? Então, essa daqui, né, é a nossa concepção mais clássica, como vocês já perceberam nos outras conceituações, tanto do Canottilli como do Kilder e Carvalho, eles trazem, né, essa conceituação. O constitucionalismo ele é visto como um movimento político-social que tem como objetivo a limitação do poder estatal. Além desse sentido, ele adota mais outros 3, que seriam o 2, a imposição aos estados que adotem cartas constitucionais escritas. A gente vai ver, né, quando a gente estiver vendo o histórico, né, do constitucionalismo, sobre o constitucionalismo antigo, moderno, que antigamente, né, no constitucionalismo antigo, não existia essa questão de constituição escrita. Isso foi uma invenção mais dentro do constitucionalismo moderno, passando para o pós-moderno, né? Então, essa exigência das cartas constitucionais de serem escritas. Depois temos o constitucionalismo, ele serve para identificar, né, indicar, quer dizer, a função e a posição das constituições nas diversas sociedades, né? Então temos aqui a posição em si da Constituição. Aqui no nosso país, né, a gente tem a Constituição, né, como sendo o ápice da nossa pirâmide, né? Então temos a nossa Constituição Federal, né, mais abaixo vamos ter emendas constitucionais, depois vamos ter leis ordinárias, leis complementares, uh, medidas provisórias, né, e várias outras, né, depois delegações, leis delegadas, né, e tudo mais. Então, serve para indicar também, né, o local aonde a Constituição está nas diversas sociedades. E por último, temos o termo constitucionalismo. Constitucionalismo é também usado para referir-se à evolução histórico-constitucional de um determinado Estado. Então, a gente tem, né, num determinado Estado, né, país aí, a sua história. E dentro da sua história, ela também vai evoluindo junto o seu, vamos colocar aqui a evolução, né, que ele coloca evolução histórico-constitucional, juntamente com o ordenamento jurídico do país, né? Então, ele vai evoluindo com o passar do tempo, sua história de ordenamento jurídico, sua história constitucional, sua história legislativa também vai mudando, né? A mesma coisa aconteceu no Brasil, né? Isso também é um indicativo, né? O termo constitucionalismo, né? Então, temos aqui os 4 sentidos diferentes, né? Que podem ser empregados pelo professor André Ramos Tavares ao termo constitucionalismo. Bom, antes da gente prosseguir, fazer uma observação acerca desses 4 sentidos, né? Para aqueles que são mais interessados na parte do concurso público, por exemplo, o mais cobrado seria esse primeiro sentido, né? O que a gente colocou mais ênfase, né? A questão da limitação do poder estatal, tá? Então, o mais aceito, como vocês viram, tanto no conceito do Canottilli quanto no conceito do Kilder e Carvalho, a gente tem que o constitucionalismo
ele é um movimento político-social com o objetivo, né, a limitação do poder estatal. Tá? Então, temos aqui, né, esse como sendo a conceituação, como a gente percebe, numa corrente majoritária. E também, né, só fixando a ideia central aqui é limitar o poder e garantir direitos. Né? É muito importante não associar constitucionalismo com a Constituição em si. Né? A gente vai fazer essa diferença com o passar aí das nossas aulas, a gente vai percebendo melhor essa caracterização da diferença entre eles. Também há outros doutrinadores que fazem a divisão em sentidos. Tá? Então, existem doutrinadores que vão fazer essa divisão em sentidos. A gente tem aí o sentido amplo. Né? Nesse sentido amplo, está associada a existência de uma Constituição em um Estado. Né? A ideia de que todo Estado tem que ter uma Constituição. Todo Estado tem que ter uma Constituição. Né? Tem que ter uma Constituição e que ele tem que ser constituído. E quem constitui um Estado é a Constituição. Então, se o Estado ele não tiver essa Constituição, isso significa que não será um Estado constituído, né? Não terá todas essas, a gente pode dizer, não terá todo esse assecuratório de garantias, né, de direitos, não terá essa proclamação dos direitos formais em uma Constituição. Em sentido estrito, né, refere-se ao termo constitucionalismo, em sentido estrito. Sentido estrito. Que seria o mais importante. Assim, o constitucionalismo ele estaria relacionado em duas ideias básicas, né? Em duas ideias básicas e fundamentais. A primeira, de garantia de direitos, e a segunda, limitação do poder estatal. Isso daqui, basicamente, se refere ao que a gente vai estudar mais lá na frente, a questão do pós-modernismo dentro dos movimentos constitucionais, ou chamado neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, no qual ele vai trazer essa perspectiva de garantir direitos, né, de garantir direitos e também limitar o poder, né, garantir os direitos na questão de concretização dos seus direitos ali já pré-estabelecidos no documento formal da Constituição em si. Então, o constitucionalismo ele se opõe ao absolutismo, garantindo assim direitos aos cidadãos para protegê-los das arbitrariedades do Estado. Né? Então, temos aí, né, mais uma conceituação dentro dessa parte do sentido estrito, que o constitucionalismo ele se opõe ao absolutismo, garantindo direitos aos cidadãos para protegê-los das arbitrariedades do Estado. Seguindo, a gente vai ver um pouco sobre a origem do constitucionalismo, né? Qual que seria a origem do constitucionalismo, né? Então, antes da gente responder essa pergunta da origem em si do constitucionalismo, a gente precisa entender e distinguir dois grandes momentos do constitucionalismo: o constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno. Primeiramente, dentro do constitucionalismo antigo, a gente vai ter, voltando, dentro do constitucionalismo antigo, teremos aí o Estado hebreu, depois teremos a Grécia, depois iremos ver um pouquinho sobre Roma e, teoricamente, o mais importante, a Inglaterra. Tá? Então, basicamente, dentro do constitucionalismo antigo, a gente tem essas principais partes que a gente vai dividir em Estado hebreu, tá? Estado hebreu,
Depois a gente vai falar sobre a Grécia, Roma e por fim Inglaterra, né? A gente pode colocar aqui a Inglaterra como sendo um dos mais importantes dentro dessa parte do constitucionalismo antigo, né? E depois o moderno, a gente vai ter várias e várias influências, né, dentro tanto da Inglaterra também como da Revolução Francesa, a Alemanha, né, a Constituição de Weimar, né, tudo isso a gente vai passar pelo constitucionalismo moderno. Então, iniciando, temos aí o Estado hebreu. Tá? A doutrina ela aponta aqui que o constitucionalismo ele teve uma origem na antiguidade clássica, mais precisamente com o povo hebreu, que se organizavam politicamente por meio do regime teocrático. Né? Então, eles se organizavam, eles tinham uma organização e eles se organizavam por meio de um regime teocrático. Então, nesse regime, os detentores do poder, os governantes, eles estavam limitados pelas leis de Deus. Né? Então, aqui, como era um regime teocrático, tinham as leis de Deus. Então, destaca-se ainda que no sistema hebreu, os profetas eles tinham aqui a função de fiscalizar, né, os profetas, os atos dos governantes que extrapolassem a lei de Deus. Né? Então, aqui no Estado hebreu, tínhamos os governantes, né? Só que acima desses governantes tínhamos as leis, né? Leis de Deus. Né? Então, acima desses governantes tínhamos as leis de Deus e os profetas eles ficavam a cargo de fiscalizar esses governantes. Né? A gente pode até fazer uma alusão ao que hoje a gente tem aí os profetas como sendo o legislativo. Né? Então, o nosso legislativo ele tem essa função de fiscalizar o governo, né? O poder executivo. Né? Então, essa seria a função do nosso poder legislativo, seria de fiscalizar o executivo. Então, fazendo só essa pequena alusão aí entre esses dois estados. Considerando que todo estado tem uma constituição, a lei de Deus poderia, nesse caso, ser vista como uma constituição em sentido material. Por quê? Ela não é algo formal, tá? Não era algo escrito, né? Essas leis de Deus, porém, a gente percebe que limitava as ações desses governantes. Como a gente tem aqui, os detentores do poder, né, que são os governantes, eles estavam limitados. Né? Essa é a grande questão, faz demonstrar essa parte, que eles estavam limitados às leis de Deus. Né? Isso faz com que a gente tenha alguma analogia em relação ao constitucionalismo. Depois a gente tem a Grécia. Ainda na antiguidade, também podemos trazer como exemplo de democracia constitucional as cidades-estados gregas, né, as chamadas polis, as famosas polis, nas quais mantinham um regime em que havia uma ampla participação dos cidadãos na conduta do processo político. Né? Então, eles tinham essa ampla participação, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente em relação a essa parte ampla, né? Que naquela época já era muito ampla, né? Mas nos dias atuais esse ampla fica basicamente diminuído demais, né? Não é tão amplo assim como a gente imaginava, né? Então, dentro dessa parte, né, vigorava nelas a chamada democracia direta, um regime em que os governados eles participavam ativamente e diretamente no processo decisório nacional. Né? Então, dentro dessa questão das cidades-estados gregas, as polis, eles tinham lá a ágora, né? Ágora, que tinha, né, esse significado de ser um processo de democracia direta, onde todos iam e votavam. Né? Porém, nesse caso, a gente tem que fazer a observação que dentro da Grécia, o povo que votava, o povo seriam somente pessoas com títulos de cidadãos ateniense. Então, não seria povo, né, no seu sentido amplo. Né? Aqui, o povo
a gente teria um sentido estrito, só seriam então só seriam os atenienses, né, que seriam homens que fossem filhos ou netos de ateniense, né? Ainda teria mais uma classificação aqui dentro que a gente coloca como homens, né? Os homens que fossem filhos ou netos de atenienses, né? E não podia votar as mulheres, escravos e mestiços, né? Então, o voto não podia votar aí mulheres, escravos e mestiços, tá? Então, não podia votar, né? Então, como eu disse, era uma ampla participação dos cidadãos, porém, né, quando a gente percebe, né, como que era essas características, né, do povo em si, né, por isso que a gente colocou aqui entre aspas, né, povo, a gente percebe que eles precisavam ser atenienses, né? E esses atenienses teriam que ser homens, né? Que fossem filhos ou netos de cidadãos atenienses, né? Não poderia ser qualquer homens, né? Então a gente já coloca aqui, não podia ser homem escravo nem homem mestiço, né? E depois também não poderia ter voto aí as mulheres, escravos e mestiços, né? Então para aquela época foi um grande avanço, mas a gente olhando hoje, né, as características, a gente não vê esse avanço tão gigantesco assim. Mas, né, só reforçando, naquela época isso foi um grande avanço, né? Então temos aí como características do constitucionalismo desse período, né, desse período dentro da Grécia, a gente tem o quê? A existência de constituições escritas, tá? Isso daqui é uma das inovações, né? A gente tem uma constituição escrita, né, dentro dessa parte da Grécia, não a inexistência, né? A inexistência dentro disso a gente percebe que lá, desde o Estado hebreu, não existe, né, essa concretização de constituições escritas, mas sim de leis que são mais costumeiras do que escritas, né? Não é tangível igual o que a gente tem hoje. A gente tem que existe a prevalência da supremacia do parlamento, né? Então a gente tem aqui que o parlamento, a gente pode dizer que está acima da constituição deles, né? Essa constituição não no sentido formal, mas estaria acima. A possibilidade de modificações das proclamações constitucionais por atos legislativos ordinários, né? Então, a gente vai ver mais para frente, uma das nossas características é a rigidez constitucional, que a gente viu na nossa primeira aula, não existia isso, né? Então, qualquer lei que estivesse abaixo da Constituição, né, nesse sentido de hierarquia que a gente coloca hoje, poderia modificar aí uma proclamação constitucional da época, né? Então, não existia muito uma hierarquia em si da Constituição estar acima de todas as outras regras, né, como a gente coloca hoje. E irresponsabilidade governamental dos detentores do poder, né? Então, a gente tinha nessa época essa limitação do poder, porém essa limitação do poder não existia uma responsabilidade por parte de uma irresponsabilidade que o detentor do poder cometesse, né? Então existiam essas irresponsabilidades por parte dos governantes, né? De vários atos que colocavam aí várias pressões em cima do povo da época, e os detentores do poder não pagavam por isso, né? Não existia essa responsabilização dos atos dos governantes, né? A gente vai ver mais na frente em relação à Inglaterra, né? Então, na Inglaterra houve, né, basicamente essa parte da responsabilização, né? Uma das limitações do poder estatal que veio aí com o constitucionalismo.
Depois temos Roma, né? Roma, se formos comparar o avanço que se obteve na Grécia, né, que a gente viu agora há pouco, o período de Roma é dado como um retrocesso no avanço do processo democrático e do constitucionalismo. Aqui o termo constituição, ele era usado em Roma desde a época do imperador Adriano, porém com um sentido diferente do moderno. Aqui, a Constituição, ela designava determinadas normas editadas pelos imperadores romanos com valor de lei. Então, tudo que os imperadores eles editassem com valor de lei seriam tidos como constituição. Então, nessa época, tudo que os imperadores eles decretassem, editassem normas, né, com valor de lei, tudo seria constituição. Por isso que houve aí um determinado retrocesso, né, nessa questão do avanço da democratização, né? A gente olhava a Grécia com a questão da ágora, né, onde tinha a democracia direta, né, onde o povo, né, entre aspas, tomavam as decisões da própria cidade em si, a gente percebe que aqui existia um retrocesso no qual a Constituição era usada no sentido de determinar normas que são editadas pelos imperadores com valor de lei, né? Então, nesse caso, Roma, né, a Constituição era somente os atos que são editados pelo imperador. Já na Inglaterra, né, a experiência constitucional inglesa ela teve um papel de grande destaque na concepção do constitucionalismo, né? Então, na Idade Média, por séculos, predominou o absolutismo, né, no qual era vedado qualquer forma participativa e limites aos governantes. Tá? Então, na época do absolutismo, né, que era a vontade de uma pessoa, né, a gente pode notar o rei, né, ele tinha a sua vontade sem limites, né, então ele não tinha limites na sua vontade, né, então o absolutismo era caracterizado por esse requisito, né, não tinha limites. Então houve essa questão aí no absolutismo, né, no qual não era vedado qualquer forma participativa e limites aos governantes. Entretanto, né, nessa época da Inglaterra, o constitucionalismo ele vai ressurgir como um movimento de conquista de liberdades, impondo aí limites aos governantes e garantindo também direitos individuais. Então, aqui o constitucionalismo ele ressurge. A gente percebe que em Roma, né, houve aí um retrocesso, já que na Inglaterra ele ressurge com a característica que vimos, né, uma das características principais, que é a limitação do poder estatal. Tá? Então, aqui na Inglaterra houve, né, essa questão da limitação do poder estatal e também, né, garantindo aí alguns direitos individuais. Então, durante esse período, né, o grande marco desse período do constitucionalismo medieval foi a Magna Carta de 1215, né? Então vou até colocar em outra cor aqui que é muito importante, a Magna Carta de 1215, né? Ou então chamada de Magna Carta Libertatum, tá? Então temos aí essa Magna Carta Libertatum, outorgada pelo João Sem Terra e representou uma limitação ao poder monárquico. A vontade do rei passaria
a partir de então estar limitada pela lei, né? Então, a partir desse momento, a vontade do rei estaria limitada pela lei. Então, dentro dessa conceituação, né, desse momento histórico da Magna Carta, é só para a gente ter uma noção do que estava acontecendo, nessa época, né, e por que era chamado o Rei João Sem Terra, houve um grande abalo no reinado do Rei João Sem Terra, pois começou perdendo vários e vários territórios para a França do rei Filipe II em 1204. E no objetivo de ganhar suas terras de volta, o rei João Sem Terra ele investiu muito em forças militares, aumentando assim os impostos da população para que pudesse reformular seu exército. E em 1214, ele enfrentou novamente rei Filipe II, porém sofreu uma nova derrota na Batalha de Bolvines, tá? Então ele sofreu uma nova derrota, mesmo aumentando os tributos, né? Mesmo montando novamente um exército grande, ele foi e perdeu para o rei Filipe II. Com isso gerou então uma revolta dos seus barões que estavam inconformados de pagar cada vez mais impostos ao rei e o mesmo jogando tudo fora em batalhas perdidas, né? Como a gente disse, ele perdeu aí 2 vezes para o rei Filipe II da França. E nessa segunda vez, né, ele tentou de novo, né, aumentou impostos para que pudesse reformular o seu exército e pudesse enfrentar novamente. Porém, os barões eles não estavam conformados com essa ideia de pagar cada vez mais impostos para o rei, né, e o rei ficar jogando fora, né, nessas batalhas perdidas. Então, dessa revolta dos barões surgiu então a Magna Carta. E para que o rei não fosse deposto, ele aceitou sim assinar a Magna Carta. Entre outras disposições, nova lei dizia que o rei não poderia mais criar impostos ou alterar as leis sem antes consultar o Grande Conselho, tá? O órgão que seria integrado por representantes do clero e da nobreza, né? Então, eles se revoltaram por essas ações sem limites aí do rei João Sem Terra, que ficava aumentando e aumentando cada vez mais os impostos, reformulando o seu exército e mesmo assim perdendo cada vez mais terras e batalhas, né? Então, eles ficaram inconformados com essa posição do rei e fizeram com que ele assinasse essa Magna Carta, né, chamada Magna Carta Libertatum de 1215, para que ele não fosse deposto, né? Ou ele seria deposto ou ele assinava essa carta, né, limitando a sua atuação, né? Limitando a sua atuação no quesito de que ele não poderia mais criar impostos ou alterar leis sem antes consultar o Grande Conselho, né? Então, essa seria basicamente o contexto no qual foi aprovada, né, essa Magna Carta de 1215. Então, né, esse movimento na época tinha 3 grandes prerrogativas. A primeira delas seria a afirmação da supremacia do indivíduo. Depois temos a necessidade de limitação do poder dos governantes e por último a crença nas virtudes da razão, apoiando a busca da racionalização do poder, né? Fazer com que houvesse aí uma limitação do poder dos governantes, né? Uma racionalização dos poderes. Então, primeiro eles afirmam, né, a supremacia do indivíduo, né, que as pessoas existem, né, elas não têm que ficar todo o tempo ali pagando somente impostos e fazendo a vontade do rei, né? O povo ele importa, né, a supremacia do indivíduo, também a necessidade de limitar, né, esse poder dos governantes e também essa crença de que é necessário que se busque essa racionalização do poder, né? Não exista figuras que tenham poderes ilimitados dentro do Estado. Então, a partir da premissa da supremacia do indivíduo, né, isso implica assim na existência de direitos intocáveis, né, até mesmo pelo monarca, até mesmo pelo rei, que seriam inatos ao ser humano e nem sequer precisariam ser reconhecidos, né, somente declarados, né? Então, dentro dessa parte também a gente tem um pouquinho da teoria justnaturalista, né, que seria
os direitos inatos do ser humano, né? Que é essa questão também da supremacia do indivíduo, né? Então, você não ficaria ali o tempo todo trabalhando, sendo escravizado por um rei, no qual ele ficaria toda hora gerando impostos, como esse foi o caso aqui do rei João Sem Terra, tá? E só para a gente ter uma noção, né, do conteúdo dessa Carta Magna, né, ela era composta por 63 artigos, porém a cláusula de maior relevância era o artigo 39, que dizia o seguinte: nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade ou tornado fora da lei ou exilado, né, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares ou pela lei da terra, né? Então, aqui dentro desse artigo 39, a gente percebe que estamos determinando um limite, né, à vontade do rei, dizendo que nenhum homem livre será preso, né, sem que ele seja julgado legalmente, né, pelos seus pares ou então pela lei da terra, né, e nesse caso a gente está diante do instituto chamado devido processo legal, ou chamado no inglês due process of law. Então a gente tem aqui essa nascente do devido processo legal em 1215, né, pela Magna Carta Libertatum, né? Vocês vão ver bastante essa expressão devido processo legal. Então é necessário que exista um julgamento legal, né, para que haja assim essa sanção ao homem, né? Não é? Porque antigamente, né, o rei ele fazia a lei, ele executava essa lei e também ele julgava as pessoas, né? Então ele era os três poderes. Então, se ele não gostava de determinada pessoa ou de determinada ação, ele poderia fazer o que quisesse, né? Então, limitando esse poder que os governantes teriam, né? A gente tem aí uma dessas premissas, o chamado devido processo legal, tá? Dessa época. Bom, avançando, a gente vai ter aí o constitucionalismo durante a Idade Moderna, né? Então, tivemos aí o constitucionalismo antigo e agora passando mais para o constitucionalismo durante a Idade Moderna. Então, na Idade Moderna, a doutrina ela identifica novas manifestações do constitucionalismo, como por exemplo, temos aí a Petition of Rights, Habeas Corpus Act e Bill of Rights. Cada uma dessas, né, por exemplo, a Petition of Rights, né, ou Petição de Direito, ela foi aprovada no dia 7 de junho de 1628 e é um documento constitucional em inglês que estabelece proteções individuais específicas contra o Estado, né, supostamente de igual valor à Carta Magna e também à Declaração de Direitos de 1689. Foi parte de um conflito mais amplo entre o parlamento e a monarquia Stuart, que levou às Guerras de Três Reinos, de 1688 e 1600 a 1651, finalmente resolvido na Revolução Gloriosa de 1688. Também tivemos o Habeas Corpus Act, né? No caso, o habeas corpus ele já existia na Inglaterra, bem antes da Magna Carta, como mandado judicial em caso de prisão arbitrária, mas sem muita eficácia em virtude da falta de normas adequadas. Então, a lei de 1679, né, que é o Habeas Corpus Act, cuja denominação oficial foi uma lei para melhor garantir a liberdade do súdito e para a proteção das pressões no ultramar, né? Trouxe as garantias processuais que requeriam os direitos. Já por último, a Bill of Rights, ou a Declaração de Direitos, realizada pelo Parlamento inglês em 1689, que determinou aí a liberdade, a vida e a propriedade privada e que também foi motivo das revoluções puritana e gloriosa, sendo que ao final desta, Guilherme de Orange
depois nomeado Guilherme III, assinou para poder assumir como rei da Inglaterra. Então, todos esses documentos, né, garantiram a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana, limitando a intervenção estatal na esfera privada, né? Então, como a gente percebeu, né, todos esses documentos tiveram aí a sua, os seus benefícios dentro de cada um deles, né? Cada um trouxe um aprimoramento a mais dentro dos direitos fundamentais. Então, percebe-se, né, que esse conceito de constitucionalismo ele está ligado, em primeiro momento, como a gente falou, em um primeiro momento, à necessidade de limitar e controlar o poder político, garantindo assim a liberdade dos indivíduos perante o Estado, né? Então, como a gente já vem falando, né, esse primeiro conceito aí traz essa limitação do poder do Estado, né, em relação à liberdade individual das pessoas, né? Então, nesse período antigo, nesse primeiro momento do constitucionalismo, não havia, como a gente falou, uma imposição, né, ou então uma obrigatoriedade de haver constituições escritas, né? Essa é uma característica que aparece somente no constitucionalismo moderno, né? Então, só aparece lá no constitucionalismo moderno. Então, já pegando esse gancho, né, do nosso constitucionalismo moderno, passando do constitucionalismo moderno, a gente tem que, né, primeiro, uma das características é essa questão da imposição, né, das constituições escritas e, né, apesar de que em um primeiro momento essas ideias do constitucionalismo não estivessem condicionadas à existência de uma Constituição escrita, com o passar do tempo, elas se tornaram aí ferramentas essenciais para o movimento, atribuindo também um caráter jurídico na relação entre o Estado e o cidadão, né, dentro dessa parte da Constituição escrita. Então, dentro do constitucionalismo moderno, são marcos do constitucionalismo moderno a Constituição dos Estados Unidos da América, em 1787, e também a Constituição da França, em 1791. Esses foram movimentos que se concretizaram como uma contraposição ao absolutismo que reinava, por meio do qual se elegeu o povo como titular legítimo do poder, né? Então tivemos aqui, né, antes desse constitucionalismo moderno, tínhamos essa visão, né, do rei, parlamento, né, a nobreza, clero, né? Então tinha todas essas diferenças, né? Porém, com a vinda desse constitucionalismo moderno, qual a gente percebe a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição da França, né? Essas constituições, né, elas foram frutos de movimentos constitucionais lá dos Estados Unidos e da França, que foram gerados pelas revoluções liberais burguesas lá do século XVIII, né, como a Revolução Americana, Revolução Francesa. Também tivemos a Revolução Gloriosa, como falamos agora há pouco, né? Então, todas elas geraram essa saída do absolutismo, tá, para essa eleição que o poder legítimo, né, o titular legítimo do poder é o povo e não seus governantes, como o rei. Então, né, havia anteriormente alguns documentos escritos, né, como a gente disse, porém não chegavam a ser denominados como constituições em si, mas como era o caso aí de pactos e cartas de forais, como a gente tinha os exemplos da Magna Carta, Petition of Rights, Habeas Corpus Act e também o Bill of Rights, né? Todos esses documentos eles não eram constituições, mas eram documentos escritos que traziam aí essas benesses dos direitos fundamentais, né? Traziam enriquecimento para esses direitos fundamentais. Então, a doutrina constitucionalista, a doutrina constitucionalista considera que as constituições dos Estados Unidos de 1787 e a da França de 1791, elas são as origens do constitucionalismo moderno e das constituições
escritas, né? Então, a gente analisou, né, a nossa primeira pergunta era: qual é a origem do constitucionalismo? Então, a gente analisando, né, esses dois pontos, tanto o constitucionalismo antigo como o constitucionalismo moderno, a gente percebe que no antigo teve a sua primeira aparição, né, dentro do Estado hebreu, né, com aquela questão do constitucionalismo mais material. Não existia nenhuma constituição formal naquela época, né? Isso passando de época para época, tivemos a Grécia, Roma, a Inglaterra, né? E veio aí vários documentos que não constituíam uma constituição em si no sentido formal, porém vindo só a aparecer uma constituição escrita, né? Nessa época do constitucionalismo moderno, com a dos Estados Unidos e também a da França. Então, o constitucionalismo moderno, ele nasce, o constitucionalismo moderno, ele nasce com um forte viés liberal. Um forte viés liberal. Tivemos aqui, então, sendo marcado aí pelos valores como liberdade, proteção à propriedade privada, proteção aos direitos individuais e a exigência de que o Estado se abstenha de intervir na esfera privada, né, que seria o chamado absenteísmo estatal. Então, essas seriam aí as características que foram marcadas pelo constitucionalismo moderno, que nasceu com esse viés liberal, né? O liberal, a gente fala quando saiu do Estado absolutista e passou então para esse Estado liberal. Por quê? Porque aqui saiu, o Estado ele não intervinha mais nas relações privadas, então ele não intervinha mais, ele não era mais absolutista, ele não tinha o controle inteiro do seu Estado, né? Então houve esse viés liberal. A gente vai, né, estudar melhor, né, destrinchar mais essa parte entre Estado absolutista, liberal, bem-estar social, né? Todos esses estados que a gente vem falando aí, a gente vai tratar bem melhor acerca disso lá no Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, tá? Então a gente tem essa mudança. Então, né, assim, nos relembrando aí o conceito que traz o Canotino, né, acerca do constitucionalismo, ele remete a esse conceito inicial que a gente trouxe, a esse constitucionalismo moderno. Então, ele traz que o constitucionalismo ele representa uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos, né? Então, tudo isso que a gente falou até agora, né, a gente percebe com esse histórico o porquê que houve essa necessidade de limitação do poder estatal. Avançando mais um pouco, né, nessa questão da história, no início do século XX, o Estado liberal ele dá lugar ao que se chamou de Estado social de direito. Nesse caso, as exigências e clamores sociais fizeram com que o Estado adotasse aqui uma nova postura. Então, né, as exigências sociais e os clamores fez com que eles adotassem uma nova postura, né? Então, ao invés de simplesmente deixar de intervir na vida privada, era necessário que o Estado ele ofertasse prestações positivas. Então, aqui houve então a prestações positivas. Então, o Estado ele ofertou essas prestações positivas aos indivíduos, garantindo então os chamados direitos sociais. Então, aqui foi conhecido, né, nessa parte do Estado Social de Direito, a questão dos direitos sociais. Nessa época, então, dentro desse Estado liberal, que ele passou a ser chamado de Estado Social, houve essa mudança da seguinte forma, né, num contexto, né, só para contextualizar a situação. Como houve
a mudança do Estado absolutista para o liberal, houve então a abstinência, né, a abstenção, quer dizer, do Estado dentro das relações privadas. Então, por exemplo, um contrato de trabalho que é uma relação privada entre dois particulares, o particular, como nessa época estava havendo a Revolução Industrial, eles colocavam as pessoas para trabalhar muitos e muito mais horas do que era permitido, né? Então colocavam aí salários um pouco mais altos para as pessoas que pudessem trabalhar e isso feria, né? Feria aí determinados direitos das pessoas e por isso houve então clamores sociais para que o Estado ele intervisse nesse momento para que houvesse algumas prestações positivas do Estado dentro dessas relações privadas. Então, houve aí, né, a questão do garante dos direitos sociais, né, os chamados direitos sociais. Tivemos também como documentos marcantes, né, dessa época do chamado já Estado social ou do bem-estar social de direito, na época do início do século XX, a Constituição do México de 1917 e também a Constituição de Weimar da Alemanha em 1919. Esse foi um documento que espelhou toda a nova postura do Estado anti-indivíduos, né? Ela reflete o ápice da crise do Estado liberal e o surgimento do Estado social de direito, né? Então temos aqui, né, duas constituições que tiveram esses momentos aí que tiveram esses momentos marcantes dentro do Estado social de direito, tá? Então depois vamos ter aí o neoconstitucionalismo. Passando aí, né, saindo dessa parte do constitucionalismo moderno, vamos ter o neoconstitucionalismo. Então, a doutrina ela passou a desenvolver a partir do século XXI uma nova perspectiva em relação ao constitucionalismo, né, denominado neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, ou também nesse caso a gente pode chamar constitucionalismo pós-moderno, né? Então, temos aqui como marco histórico do neoconstitucionalismo o pós-Segunda Guerra Mundial, né? No caso, o neoconstitucionalismo ele passa a ser então uma resposta para as atrocidades que foram cometidas pelos regimes totalitários nessa época, né, tidos aí como o nazismo e o fascismo. E justamente por isso tem como o fundamento a dignidade da pessoa humana, né? Então, aqui, né, dentro do neoconstitucionalismo passa então a vigorar nesse caso não só o limite do poder estatal, mas sim também ter essa fundamentação dentro da dignidade da pessoa humana, né? Então, dentro dessa nova realidade, tem como objetivo, como eu disse, não só a ideia de limitar o poder político, mas também de buscar a eficácia da Constituição, buscar a eficácia da Constituição, deixando assim o texto de ter apenas um caráter superficial, passando a ser mais efetivo, sobretudo diante de expectativa de concretização dos direitos fundamentais, né? Então, aqui a gente tem uma mudança de paradigma dentro dessa parte do constitucionalismo moderno para o constitucionalismo, né, pós-moderno ou neoconstitucionalismo, que ele vai buscar a concretização dos direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais esses que já estavam declarados nas constituições, só que eles não tinham essa eficácia, né, essa concretude dentro dessa ideia da Constituição. Então, esse novo pensamento ele reflete no conteúdo das constituições. Se antes elas somente tratavam dos fundamentos da organização do Estado, do poder, né? Agora elas passaram a prever valores em seus textos, né? Principalmente referentes à dignidade da pessoa humana e opções políticas gerais, né? No caso, a redução das desigualdades sociais, por exemplo, e também algumas específicas, como a obrigação do Estado em prover educação e saúde, né? Então, como falamos, esse neoconstitucionalismo ele vem
para trazer essa concretização desses direitos fundamentais que já estão aí pré-estabelecidos, né? Eles já estão na Constituição, porém não existe essa concretude em si, né? Então o neoconstitucionalismo vai trazer essa busca pela eficácia da Constituição, né? Então, assim podemos dizer que o modelo normativo, que na época do constitucionalismo moderno ele era descritivo ou deontológico, ele passou a ser então um modelo axiológico, né? Pois antes a diferença entre as normas constitucionais e infraconstitucionais era apenas de grau, né? Já no neoconstitucionalismo a diferença também é axiológica, tendo a Constituição como valor em si, né? Então, a regra estabelecida dentro de uma Constituição, ela vai ter um valor, né? Ela não vai ser somente uma norma em um papel que não tem um valor a ser seguido, né? Então, esse era a busca pelo neoconstitucionalismo, né? Então, temos aí o caráter ideológico do constitucionalismo moderno, era somente o delimitar o poder, já o caráter ideológico do neoconstitucionalismo é o de concretizar os direitos fundamentais. Então, temos aqui no quadro o constitucionalismo moderno e o neoconstitucionalismo. A gente tem que o modelo normativo do constitucionalismo moderno era hierarquia entre as normas, né, no sentido deontológico, né? Então, aqui a Constituição ela não teria esse valor, né, não tinha essa axiologia ligada à Constituição. Já no neoconstitucionalismo existe essa hierarquia ainda, né, como a gente percebe lá na pirâmide, né, de Kelsen, entre as normas, só que essa hierarquia ela não é somente formal, não é somente ali dentro do papel, né, das leis, mas ela também tem essa hierarquia axiológica de valor, né? Então, a Constituição ele está acima das outras leis, né? E porque ela está acima das outras leis, ela tem que ter a sua concretização. Já o caráter ideológico, aqui no constitucionalismo moderno, a gente tem somente a limitação de poder. Já o neoconstitucionalismo, além dessa limitação de poder, há a busca da concretização dos direitos fundamentais. Então, né, esse é o principal objetivo dentro do neoconstitucionalismo. Além de manter essa limitação do poder, há a busca da concretização dos direitos fundamentais. Então, a partir daí, a legalidade ela subordinou-se à Constituição. A legalidade, nesse caso, a gente coloca em questão das leis, né, em si. As leis, na época, elas trouxeram essa subordinação na Constituição, né? Lembrando aí sempre da nossa pirâmide, né? Que no ápice da pirâmide temos aí a Constituição. Depois lá mais embaixo, depois das emendas constitucionais, vamos ter aí as leis ordinárias, leis complementares e assim por diante, né? Então, passou-se a ter essa visão que a gente tem hoje aí da Constituição como sendo o ápice, né, da nossa hierarquia do ordenamento jurídico, e as leis elas estarem subordinadas à Constituição, né? Então, nesse caso, sendo a validade das normas jurídicas dependente de sua compatibilidade, né, com as normas constitucionais. Há uma mudança de paradigmas. Nesse caso, a gente passa de um Estado legislativo de direito, né, um Estado que era coberto totalmente pelas leis, né, que as leis que eram o maior poder desse Estado, dando lugar aí a um Estado constitucional de direito, que nesse caso é a Constituição, né, Constituição do país, que é o maior valor normativo daquele Estado, tá? Então, passa-se aí de um Estado legislativo de direito para um Estado constitucional de direito. No caso, no Estado constitucional de direito, a Constituição ela passa a ser o centro do sistema, ela passa a ser o centro do sistema, marcada aqui por uma intensa carga valorativa, né? Então, a lei, de modo geral, e os poderes públicos devem, além de observar a forma prescrita na Constituição, também devem estar em sintonia com o seu espírito, né? O caráter axiológico e os seus valores destacados. Então, assim,
a Constituição ela adquire de vez o caráter de norma jurídica dotado de imperatividade, superioridade e centralidade, né? Então, em resumo, tudo deve ser interpretado a partir da Constituição, né? Então, aqui a gente tem que a Constituição ela passa a ser imperativa, superior e também o centro das normas, né? Então, como a gente viu na nossa primeira aula, a gente só daquela conceituação a gente tem, né? Porque é um ramo do direito público e fundamental, porque traz direitos e garantias fundamentais, traz a organização político-administrativa do Estado, traz a organização dos poderes do Estado, né? Legislativo, judiciário, executivo, né? E além disso, todas as outras ramos ali do direito que a gente presenciou, eles têm uma sintonia, eles saem da nossa Constituição. Então, eles têm que estar em sintonia, têm que estar em harmonia com a nossa Constituição. Então, tudo isso vem daqui, né? Essa mudança do Estado legislativo para o Estado constitucional de direito, tá? Então, nesse contexto, a partir do momento que os valores são constitucionalizados, o grande desafio do neoconstitucionalismo passa a ser, então, encontrar mecanismos para a sua efetiva concretização. Temos aí o nosso artigo 5º, né, o artigo 5º gigantesco, né, vários e vários direitos declarados ali no nosso artigo 5º. Então, dentro dessa parte dos direitos e garantias fundamentais, e também outras normas que estão dispostas na Constituição, dentro do neoconstitucionalismo, esse passa a ser o seu desafio, né? Encontrar meios para que seja efetivada essa concretização dos valores ali determinados na Constituição, tá? Assim, dentro do neoconstitucionalismo, a gente vai ter o marco filosófico, né, que por sua vez é o pós-positivismo, que reconhece a centralidade dos direitos fundamentais e também se reaproxima o direito da ética, né? Então, temos, né, assim, um princípio da dignidade da pessoa humana, ela ganha mais relevância. Também a busca da, como falamos, concretização dos direitos fundamentais e garantia de condições mínimas de existência do ser humano, né, o denominado mínimo existencial. No pós-positivismo, os princípios eles passam a ser encarados como verdadeiras normas jurídicas e não apenas como meios de integração do ordenamento, né? Então a gente tem essa mudança também de como o ordenamento jurídico vai estabelecer os princípios, né? Os princípios eles têm agora também, juntamente com a Constituição, uma carga valorativa, né? Não só mais essa questão de preenchimento de lacunas do ordenamento jurídico, tá? Então, o marco teórico do neoconstitucionalismo é o conjunto de mudanças, né? O marco teórico é o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Então, resumindo tudo, a gente tem que os marcos fundamentais do neoconstitucionalismo vão ser o histórico, o Estado Constitucional de Direito, documentos a partir da Segunda Guerra Mundial e também a redemocratização. Já o filosófico, temos o pós-positivismo, direitos fundamentais, a reaproximação do direito e a ética. E o teórico, a força normativa, supremacia da Constituição e uma nova dogmática da interpretação constitucional. Tá? Sendo assim, né, o reconhecimento da força normativa do texto constitucional busca garantir a concretização dos estados dos valores, quer dizer, inseridos no texto constitucional. A Constituição ela não pode e não deve ser vista como uma mera carta de intenções, mas sim como um conjunto de valores que deve ser realizado na prática. Então, temos basicamente assim, como era antigamente e como a gente tem agora no neoconstitucionalismo. Aqui seria, né, o Estado
Estado legislativo e aqui o Estado constitucional de direito. Então vocês percebem que a Constituição ela também se pautava pelas leis e as leis que ditavam as regras aqui, né? Então a gente tem Constituição, na Constituição ela tem que estar em sintonia com as leis e isso passará para os casos e fatos, né? Então aqui tínhamos o constitucionalismo liberal e social. Já aqui na época do neoconstitucionalismo, temos o constitucionalismo atual, ou também chamado de democrático, né, que também pode ser uma dessas nomenclaturas aí para o constitucionalismo contemporâneo. Perceba que a Constituição ela não está mais atrelada aos ditames da lei. Ela tem uma carga valorativa que ela também decide casos e fatos, né? E ela influencia as leis, né? Ela influencia as leis, né? Então a gente poderia até colocar aqui nesse símbolo assim também, né? Porque as leis elas têm que estar de acordo com a Constituição, né? Nesse caso, como a gente viu, a força e a supremacia constitucional. Então, né, ela tem que estar de acordo com a Constituição e a Constituição influencia as leis e as leis assim repassam, né? A mesma questão aqui dela estar em sintonia com a nossa Constituição. Então, essa é a diferença básica entre o Estado legislativo, né, no qual a gente tinha o que mandava aqui nesse Estado eram as leis, né, os códigos, né? Então a gente tem aí os códigos, já aqui o que manda é a Constituição, tá? Depois vamos ter algumas características marcantes do neoconstitucionalismo. A primeira delas é a força normativa da Constituição. A força normativa da Constituição eram normas meramente programáticas, né, programas a serem implementados, mas não eram vinculantes, né? Então houve essa mudança, né? Agora, né, era uma norma que não era norma, né? Podemos dizer que eram apenas conselhos ao legislador, né? Isso tudo mudou, né? Agora sim, a Constituição ela tem força normativa. Não são normas meramente programáticas, né? Ou programas a serem implementados, né? Não eram vinculantes, né? Agora é vinculante, né? Agora é vinculante. Eles são vinculantes, né? As normas que estão na nossa Constituição. E nesse caso, né, por que houve essa mudança, né, dessa força que tinha leis, né, para essa força normativa? Voltando um pouco, lá na Europa, né, o legislador ele era visto como um amigo dos direitos, né? Eles não desconfiavam do legislador, por isso não era necessário vincular o legislador. Já nos anos lá nos Estados Unidos era diferente. Os Estados Unidos eles desconfiavam do legislador, pois já tinham sofrido com o parlamento inglês, né? Então eles já tinham sofrido com o parlamento inglês, então eles sabiam que não poderiam confiar, né, no parlamento. Então, após a Segunda Guerra Mundial, essa ideia europeia ela começou a se modificar. Nesse caso, o alemão Konrad Hesse, em 1949, ele publicou um texto chamado A Força Normativa da Constituição, dentro de uma concepção jurídica de que a Constituição ela seria uma norma, né? Para a gente é muito fácil vislumbrar que a Constituição ela é uma norma, mas naquela época não, né? Ela não tinha essa força vinculante que tem hoje a Constituição. Então, nesse caso, nesse texto que o Konrad Hesse propõe, né, que ele coloca o título A Força Normativa da Constituição, ele coloca como sendo uma norma, né? Outra mudança importante também foi as normas constitucionais, elas passaram a ser vistas de um modo diferente, né? Antes se distinguia princípios de normas, princípios de normas. Os princípios eles não vinculavam, né? Nesse caso eram apenas conselhos, como a gente disse, para preencher lacunas que tinham nas normas, né? Como as normas programáticas. E dentro disso, né, após as obras de Ronald Dworkin e Robert Alexy, princípios eles foram nesse caso tratados também como
normas, né? Normas seriam o gênero, no quais os princípios e as regras seriam as espécies, né? A gente vai estudar um pouco mais nesse assunto, né? Aprofundar um pouco mais nessa parte do Dworkin e do Alex. Outra característica marcante do neoconstitucionalismo foi a rematerialização das constituições, né? As constituições contemporâneas, elas tendem a ser prolixas, tratando de temas não essencialmente constitucionais, né? Então, é isso também o que a nossa Constituição tem, né? A nossa Constituição, ela é prolixa, 250 artigos, né? E existem temas que não são essencialmente constitucionais. Lembra, como a gente falou, os temas essencialmente constitucionais são o título 1 da nossa Constituição, né, os princípios aqui da nossa República. Aí depois a gente tem o artigo 5º, no qual vai falar de direitos e garantias individuais. Depois, título 3 da Organização Político-Administrativa do Estado, né, fala da União, Estado, Distrito Federal, municípios. E poderes, né, os nossos poderes, né, a organização dos poderes, legislativo, judiciário e também o executivo. Então, isso é caracterizado como essencialmente constitucionais, né? Então, existem outros temas que não são essencialmente constitucionais. O C, o fortalecimento da jurisdição constitucional. Fortalecimento da jurisdição constitucional. O judiciário, hoje, ele é protagonista, né? Um dos assuntos, né, muito grande que a gente tem hoje é o ativismo judicial e também a judicialização de várias questões, né? Uma delas, né, em grandes discussões é a judicialização da saúde, né? Onde tudo que a gente faz, a gente vai ao judiciário para que ele dê o nosso direito, né? Então, por exemplo, direitos que temos e que nos são negados, é necessário que a gente vá ao judiciário para que esse direito ele seja concretizado. E D, centralidade da Constituição e dos direitos fundamentais, né? Centralidade da Constituição e dos direitos fundamentais. A Constituição hoje ela ocupa um lugar central no ordenamento jurídico, lugar esse que antes era ocupado pelos códigos. Então é aquela parte que a gente falou, né, da mudança aí da Estado legislativo para Estado constitucional, né? Então dentro dessa parte a gente pode organizar essa ideia de constitucionalização do direito em 3 aspectos. O primeiro aspecto seria a consagração de normas de outros ramos na Constituição, né? Por exemplo, a gente falou na nossa primeira aula a importância do direito constitucional, né? E a gente colocou os reflexos que tem do direito constitucional em cada matéria, por exemplo, direito penal, processo, tributário, administrativo, trabalho, né? Por aí vai. O segundo aspecto é a chamada filtragem constitucional. Significa a interpretação de outros ramos do direito à luz da Constituição, feito pelo princípio da interpretação conforme. Essa interpretação ela é realizada pelo STF, né? Foi realizada aí pelo STF no caso das uniões homoafetivas, né? Então a gente tem interpretação conforme a nossa Constituição. Terceiro e último aspecto da constitucionalização do direito é a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que seria a aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares, né? Por exemplo, expulsar um associado da associação sem o seu devido processo legal, ou então o direito de ampla defesa, né? Todos esses configurados aí como direitos fundamentais, devido processo legal e também o direito à ampla defesa. Então, existe também, né, essa relação aí entre particulares da sua eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né, que a gente vai aprofundar melhor isso mais lá na frente. E por último, a gente tem o constitucionalismo pluralista, né? Então, o constitucionalismo pluralista, né, também chamado aí de latino-americano, andino ou indígena, ele teve como ponto principal as constituições do Equador em 2008 e da Bolívia em 2009, que traz uma ideia de Estado plurinacional. Estado plurinacional, reconhecendo assim constitucionalmente
o direito à diversidade cultural e à identidade, e assim revendo o conceito de legitimidade e participação popular. Por exemplo, na Constituição Boliviana há a definição de 36 povos originários que viviam ali na Bolívia antes da colonização europeia, então os quais passaram a ter uma participação no Estado e na economia, existindo assim alguns direitos, como no parlamento boliviano passa a existir uma cota de parlamentares vindo de povos indígenas, a garantia de propriedade exclusiva da terra, recursos hídricos e florestais pelas comunidades indígenas, equivalência entre justiça indígena e justiça comum. Então, dentro dessas constituições, eles vão trazer essa ideia de um Estado plurinacional, não somente a questão dos povos que vieram e colonizaram, mas sim aqueles que já estavam lá no país. Então, pessoal, a gente finaliza essa parte dos movimentos constitucionais, do constitucionalismo. Qualquer dúvida, podem postar lá no fórum no AVA, tá? Sem problema. E bons estudos e boa semana para todos e até a próxima aula.